Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Agora daremos início ao painel com o tema Carreira em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Relembrando que aqui nós temos a ferramenta do QA, que nos permite receber as suas perguntas e ao longo do painel nós levaremos aos palestrantes para sanarem as dúvidas, os anseios. E assim começo convidando para compor a nossa mesa virtual a ilustre doutora Liliane Krauser, advogada, formada pela Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC Rio Grande do Sul, Certifier Expert em Compliance pelo Instituto ARC, professora convidada de Compliance do Instituto ARC da ESENI, Escola Superior de Ética Corporativa, membro do Compliance Women Committee, coordenadora do Grupo de Trabalho de Compliance na área de saúde da Comissão Especial de Estudos de Compliance da OAB São Paulo. Também convido para compor a nossa mesa ainda o Márcio Luz, Head Comercial da ESENI e diretor de filiação na ECAMS Brasil Chapter, e com mais de 20 anos de desenvolvimento de pessoas e negócios para atingir a excelência de vendas. Graduada em Administração de Empresas pela PUC Rio, possui ainda MBA em Gestão de Pessoas pela integração da Escola de Negócios e MBA de Gestão e Planejamento Comercial pela FIA, e em 2020 alcançou a certificação internacional CIMS, a principal certificação internacional sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, PLD-FT. Igualmente convido a doutora Roberta Fopel, advogada e consultora especialista em compliance e governança corporativa, conselheira de administração, funcionando atualmente em comitê de ética e em comitê de auditoria e treinadora corporativa. Membro da Comissão de Ética na Governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa IBGC, membro da coordenação de núcleo IBGC Bahia, secretária executiva, coordenadora regional na Bahia do Compliance Women Committee, coordenadora regional da Bahia do CWC-LGPD-PPID, membro da Comissão de Compliance do CESA Bahia, coordenadora e professora da pós-graduação em Compliance e Governança Corporativa FTC Brasil Jurídico e professora da cadeira de Compliance de diversas pós-graduações, auditora líder da ISO 37001 e ISO 19600. Com a palavra, a ilustre doutora Liliane Krauser. A palavra é toda sua. Olá, bom dia, muito obrigada, fico extremamente grata por esse convite, é realmente um privilégio estar aqui com esses ilustres colegas, dos quais a gente já teve essa oportunidade de aprender, de compartilhar esse conhecimento maravilhoso até agora. Muito obrigada pelo convite para participar desse painel, eu fiquei bastante feliz e animada com esse tema, tanto na minha atuação profissional, quanto na atuação na OAB, eu sempre prezo pela possibilidade de falar um pouquinho sobre carreira, sobre como a gente consegue auxiliar os nossos colegas, os nossos parceiros, compartilhar um pouquinho de experiências, compartilhar um pouquinho de conhecimento, agregar novos conhecimentos. Eu acho que isso enriquece o nosso dia a dia, enriquece o nosso trabalho e nos ajuda no nosso desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento da nossa carreira,
a dar um melhor resultado também para os nossos clientes. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compondo esse painel, e eu gostaria de convidar também o Márcio e a Roberta para dividirem esse painel comigo. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós vamos realmente trocar algumas experiências com vocês, contar um pouquinho da nossa experiência, aquilo que a gente viu de positivo, de negativo, para que a gente possa enriquecer um pouquinho a nossa fala de hoje. Passo a palavra para o Márcio. Obrigado, Liane. Obrigado, Luana, mais uma vez. É muito bom estar realmente com vocês aqui. É sempre um desafio, né? A gente falar sobre carreira, a gente vem com vários temas aqui falando de compliance, e a gente até debateu antes, a gente está aqui conversando um pouco sobre essa questão de carreira. Então, a gente espera realmente... É um bate-papo, e eu convido já de antemão para vocês também participarem desse nosso bate-papo, trazendo os insights, perguntas, questionamentos e tudo mais. E eu acho que uma coisa que, antes de eu passar até a palavra para a Roberta, e depois eu já vou passar para ela também, mas eu já vou aproveitando, a gente já vai fazendo algumas provocações aqui, porque eu trabalho aqui hoje na ESN, no Instituto Arc, e faço vários eventos aqui e temos vários cursos. E muitas das vezes a gente conversa com vários profissionais de diferentes níveis de profissionais que estão na sua carreira, e tem muita dúvida sobre como é essa carreira de compliance, como entra, como está, como pode crescer. Então, acho que a primeira pergunta, e que eu acho que a gente tem que começar a pensar aqui, e para a gente ir começando nossos trabalhos, Roberta, eu vou aproveitar ainda para a Roberta. Como é que foi para você, sabendo com todo esse seu currículo que a Luana apresentou, entrar para a área de compliance? Como é que foi isso? Conta um pouquinho para a gente, e aí já dou as boas-vindas também para você, Roberta. A palavra é toda sua. Obrigada, Márcio. Antes de tudo, eu quero saudar a todos, dar bom dia e agradecer imensamente a gentileza do convite. Também parabenizar Adriano, Maurício e Thaís pelo painel anterior, e saudar minhas colegas de bancada, Liliane e Luana. Luana, sempre bom interagir com você, sempre bom participar. Ela é minha colega já aqui do CWC, e estou te esperando na Bahia, viu, Luana? Liliane, um prazer, tive a oportunidade de conhecer ontem, uma profissional fantástica, e que eu tenho certeza que vai partilhar as experiências aqui, incentivar quem ainda não é da área a entrar também. Márcio, eu acho a pergunta extremamente pertinente, e agradeço a oportunidade por estar participando do painel de carreira, porque a minha história quebra alguns mitos, diversos mitos. Primeiro, aquele mito de que a gente tem que escolher uma carreira aos 17 anos e morrer abraçada nela aos 80. É o primeiro grande mito que quebra. O segundo é que eu posso iniciar uma nova carreira com 30, 40 anos, sim, e ter sucesso nela. Dentre muitos, né? O outro, que eu, advogada, tem que ser do contencioso. Então, são vários paradigmas aí que a minha história quebra. Eu, com 17 anos, entrei na faculdade de Direito, passei a época para Medicina, Direito, Enfermagem, Administração, joguei para o universo decidir, e Deus me abençoou, passei em todas. Por acaso, comecei Direito, porque a faculdade, a inscrição na universidade era 40 dias antes de Medicina, minha mãe não deixou cursar duas. Há 23 anos atrás, era muito difícil passar no vestibular, porque eram poucas universidades, e minha mãe disse assim, você não vai pegar vaga de ninguém, você vai ter que escolher somente uma. Escolhi Direito, já estava apaixonada, gente. Direito é apaixonante. Quem que não se apaixona lá, né? Realmente, amor no primeiro dia de aula. Mas a realidade não é igual. E daí eu me formei, fui trabalhar no escritório, que inicialmente, que a cultura, não está lá no meu LinkedIn, não, vocês não vão encontrar ele lá. A cultura era extremamente disfuncional, não consegui me adaptar. Fui professora de universidade, cheguei a ser vice-coordenadora de curso de Direito, fui chamada para ser assessora da Procuradoria Criminal do Ministério Público, depois de 5 anos pedi exoneração, fui trabalhar num dos maiores escritórios de Direito Penal Econômico do Nordeste, mas eu não me sentia feliz, em nenhum momento eu sentia paz, era uma angústia, trabalhar para mim era um fardo, eu não me encontrava. Sabe quando você não se encontra numa profissão e trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, imagine 8 horas por dia, 1/3 do meu dia, ou metade,
um pouco menos da metade do meu dia acordada, era me torturando psicologicamente com algo que não me fazia bem, que eu não acreditava durante todos esses anos. E daí eu vi a PL 6826, que veio dar origem, né, à Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, comecei a acompanhar. Quando a lei foi sancionada em 2013, eu falei, vou trabalhar com isso, vou trabalhar com o programa de integridade. E daí muita gente começou a me dizer que eu morreria de fome, que isso era uma loucura, mas daí em 2015, né, veio também a regulamentação da 12846 com o decreto 8420 e veio a Lava Jato para mostrar que eu tinha decidido certo, né? Salvo uma pessoa que eu tenho sempre gratidão, que é meu ex-marido, que à época ele me disse: Roberta, integridade fala de você, fala com você, isso tem tudo a ver com você, se jogue. Ainda que todo mundo esteja dizendo aí que isso não vai para frente, que a lei não vai para frente, vá, isso fala de você. E foi bom porque isso me permitiu, né, ir estudar fora, porque não existiam muitos cursos aqui, estudei fora do Brasil, estudei aqui do Brasil nos melhores cursos, e comecei a trabalhar, veio aí a Lava Jato, que impulsionou muito a área, depois eu comecei a me dedicar à governança corporativa, me aproximei do IBGC, fiz todos os cursos, e hoje estou aqui, feliz da vida, trabalho 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia, e para mim não é trabalho, é satisfação, é prazer. Então, o que eu posso dizer com um pouco da minha história é que sempre, sempre há tempo para uma mudança de carreira, principalmente algo que fale fortemente ao seu coração. Caramba, depois toda essa história, eu vou passar para a Liliane. Eu só quero fazer um parêntese antes para avisar o público. Somos pessoas de cada um de uma região, né? A Roberta tem a vivência, ela é baiana. Eu sou carioca, moro em São Paulo, e a Liliane é gaúcha e mora em São Paulo. Então, vou passar a palavra para a Liliane contar um pouco como é que foi essa trajetória dela vindo para o compliance. Obrigada, Márcia. Obrigada, Roberta. A tua história, Roberta, realmente é inspiradora. É aquelas histórias que realmente a gente precisa ouvir em podcast no café da manhã. Obrigada por compartilhar. E realmente a gente começa uma carreira, começa um projeto de vida com vários ideais, com vários sonhos, idealizações. E no decorrer desse percurso, a gente acaba mudando muitas vezes, ou porque se decepciona com determinada situação, ou porque percebe que a realidade não é como a gente idealizava que fosse. E no meu caso, eu era totalmente civilista. Eu passei na faculdade também, eu vim de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, fui a Porto Alegre para fazer faculdade, e aí passei no vestibular, comecei a cursar, e durante toda a faculdade eu me apaixonei pelo direito civil, eu queria ser aquela advogada civilista, contenciosa, e comecei a trabalhar depois de formada no jurídico de uma construtora. Dentro dessa construtora foi a época em que a Lava Jato realmente teve o seu boom e a nossa empresa virou também alvo de algumas investigações. E o compliance não é algo que a gente aprende na faculdade, né? Muitas vezes. A gente tem a nossa cadeira de ética, a gente tem a nossa cadeira de filosofia, mas o compliance em si, a gente não aprende como implementar um programa de compliance, a gente não aprende como elaborar políticas, a gente não aprende controles internos na faculdade de Direito. Então, não era uma realidade visível, eu não visualizava o compliance como algo que eu pudesse almejar, que eu pudesse me dedicar. Mas quando eu tive esse primeiro contato com as investigações, com a lei anticorrupção, com todas as operações que estavam surgindo, eu comecei realmente a me interessar pela área. Comecei a fazer uma pós-graduação em Direito Empresarial e mudei do jurídico de uma empresa, de uma construtora, para um escritório de advocacia. Eu tive o privilégio de ser aluna da Hela Gochevski, que para mim é uma mentora de vida, e ela então realmente olhou para mim e vem para cá trabalhar comigo, me convidou para trabalhar com
com ela no escritório, foi então que eu conheci o Giovanni Saavedra, e a gente começou essa parceria de compliance. Eu posso dizer que os dois realmente são os meus mentores, e foi através do Giovanni, então, que especificamente eu fui inserida no compliance. Eu iniciei no escritório com o objetivo de cuidar da área civil, empresarial, e aos poucos eu fui de forma natural, migrando sem nem perceber, e quando eu me dei conta, eu estava totalmente imersa no compliance e o civil nem fazia mais parte da minha rotina, do meu dia a dia. E como a Roberta falou, é apaixonante. É realmente uma ideologia que a gente pratica, que a gente realmente acredita e tem certeza que isso vai contribuir para um bem social, para uma mudança de cultura, para uma mudança de paradigmas. A gente tem um caminho longo ainda pela frente para que isso se torne natural, para que isso se torne algo prazeroso, como é para nós, profissionais de compliance. Mas eu realmente acredito muito que isso vai acontecer, eu realmente acredito muito que aos poucos esse paradigma vai mudando e essa vontade de fazer o certo pelo certo, como o colega falou anteriormente na fala, vai se tornar cada vez mais natural. Então, essa foi a minha trajetória. Assim como a Roberta, eu tinha um ideal inicialmente, e depois que o compliance ele me roubou dos meus projetos de vida, eu não consigo mudar agora. Realmente é algo que eu sou apaixonada e que, assim como a Roberta, não é algo prazeroso de se fazer. Estar com os clientes, fazer treinamentos, elaborar políticas, conhecer a realidade da empresa, entender como a gente pode melhorar essa realidade, realmente é algo bem significativo e que traz bastante satisfação. Nossa, Liliane, nem eu sabia disso tudo, que eu já conheço você já tem um tempinho. Verdade. Mas é interessante essa questão da migração, né? Da sua, da Roberta, e eu vou falar da minha também. Primeira coisa, eu não sou advogado. Eu acho que eu adoro dizer isso porque a gente às vezes escuta falando assim, compliance, prevenção, é tudo advogado. Não, eu não sou advogado. Acho sempre interessante porque, querendo ou não, ao longo da minha carreira, eu sempre tive o lado de entender as leis e principalmente regulação, de como funciona. Então vem o lado juridiquês, mas não sendo advogado, mas consumindo informações. Eu trabalhei sempre em instituições financeiras, mais de 20 anos em instituições financeiras de diferentes tipos. E quando eu escutei falar mais forte do compliance, sendo bem sincero, eu não estava na área de compliance, estava na área comercial. Sempre fui da área comercial, continuo ainda sendo, mas agora mais focado com produtos de compliance. E por que eu digo isso? A primeira impressão minha não foi das melhores. Às vezes, a forma que veio não foi falando assim, não, parece aquele departamento que quer barrar toda a minha operação, eu tento trazer negócio e vem em barra. Mas eu aprendi ao longo do tempo, ainda lá, que não era bem isso. É que, de repente, eu não tinha esse conhecimento de o que poderia ser bom para o negócio. Porque o compliance, trazendo para o lado, já falando até de negócios, na carreira, ele ajuda, na verdade, a trazer negócios melhores para a empresa num contexto geral, trazendo menos riscos para o longo prazo. Às vezes a gente está lá pensando na meta para entregar. E calma, tem alguém para te ajudar também para o outro lado. Calma, não é que o negócio é ruim, mas vamos com calma para ver se a gente aceita ou não aceita esse tipo de negócio. Então foi ali que começou, mas o lado da ética já me trazia sempre dentro do serviço financeiro, eu fui olhando. E por isso que a gente falou muito da área de prevenção à lavagem de dinheiro, porque em instituições financeiras isso é muito mais forte também, né? Então a gente tem que se preocupar nos negócios. E eu lembro, há 2 anos e pouco atrás, quando eu migrei efetivamente de uma instituição financeira internacional para uma empresa de educação internacional na área de vendendo conteúdo para a área de prevenção à lavagem de dinheiro. E aí eu falei com o meu antigo gestor na época, eu vou resumir a história, eu falei assim, mas o que eu, de área comercial, agora vou fazer para a área de compliance? Ele falou, mas tudo, você entende o que é o business. E quando você entende o outro lado, você começa a entender o outro lado, você fala muito mais fácil para essas pessoas
do que efetivamente precisam. Então, eu falei, nossa, né, que é verdade? E depois desses 2 anos e pouco, foi assim que eu vim para a área de compliance. Eu não sou atuante dentro da área de compliance, falar, não, eu vou lá criar política, mas entendo o que é política, entendo o que é controles internos. E a área de treinamento, um pouco do que a Liliane disse, consegue, sendo bem feita dentro das instituições, ou o próprio profissional indo atrás disso, ele consegue, de uma certa maneira, se preparar para esse tipo de coisa, porque muitas das vezes, eu falo também pelo meu lado, até o lado comercial, as faculdades não vão nos ensinar muitas das coisas que a gente vai vivenciando, e só efetivamente a nossa vida, a nossa trajetória ao longo das empresas, da nossa carreira, que a gente vai conseguindo. Então, eu vim para a área de compliance há 2 anos e pouco, compliance e prevenção de lavagem de dinheiro, mas no outro viés, também não é o viés de delas, é o viés efetivamente de consumir, né, de trazer conteúdos para as pessoas. E aí eu vou aproveitar, já que contei um pouquinho de mim, eu vou voltar aqui com a Liliane, fazer uma pergunta para você, Liliane. E eu acho que esse tem um lado aqui onde eu trabalho hoje, que gera às vezes algumas dúvidas. Como é que é essa atuação do consultor dentro de compliance? Tanto você como a Roberta, e a Roberta depois vai falar, mas como é que é essa atuação de um consultor, vocês advogadas, da área de compliance, normalmente em outras empresas? Conta um pouquinho para a gente. Márcio, esse é um dos pontos que mais me apaixona na carreira de consultoria mesmo. Essa possibilidade de conhecer diversas empresas, diversas operações, diversas realidades, de entender as problemáticas da organização empresarial, de conseguir visualizar uma forma de auxiliar na condução, na melhor condução, na condução segura das atividades, como você muito bem falou. Então, a parte de consultoria, ela é apaixonante nesse sentido. A gente não tem uma vida monótona nunca. A gente tem desafios e adrenalina todo dia. Todo dia tem uma realidade nova para enfrentar, para a gente conseguir buscar uma solução adequada para aquele caso. Então, a atuação de consultor precisa ser assim, é realmente bastante dinâmico. Os clientes têm realidades diferentes, mas muitas vezes os pontos são de fragilidade, os pontos de risco são comuns, cada um na sua atuação, cada um na sua área. Então, muitas vezes o nosso papel é, ao fazer uma avaliação de riscos, por exemplo, de uma empresa, apontar esses riscos de forma a fazer com que a alta direção da empresa, os gestores consigam visualizar que aquele resultado, que aquela melhoria vai ser um resultado a longo prazo. E é essa mudança de paradigma que é muitas vezes um desafio. O imediatismo, a necessidade de resultados para o próximo faturamento, para o próximo trimestre, tudo isso faz com que muitas vezes a gente não tenha um apoio, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os desafios. Mas eu posso dizer que realmente é um desafio apaixonante. A gente tem diversas experiências de diversas naturezas. A criatividade humana, ela é incrível, então a gente tem diversos desafios e é importante que a gente entenda isso, que a nossa experiência é uma visão global, uma visão geral do negócio como consultor, e a gente auxilia na criação de políticas, de procedimentos, de controles internos, para melhorar a atuação e para que a empresa conduza os seus negócios de maneira mais segura. Muitas vezes, um consultor de compliance ele não vai atuar diretamente na implementação de políticas. O que eu quero dizer com isso? Acompanhamento de formulários, preenchimento de checklists, de evidências, toda essa questão do dia a dia da empresa, muitas vezes o consultor ele não vai atuar diretamente, ele vai auxiliar tecnicamente no que for necessário, mas o dia a dia, no sentido de executar as políticas elaboradas e implementadas, isso cabe muitas vezes ao compliance officer, ao comitê de integridade das empresas. Então, a atuação do consultor é uma atuação mais global, mais geral, mas é extremamente rica em experiências, em conteúdo, em diversidade e em know-how
realmente geral e diversificado. Essa é a visão que eu tenho, Roberta. Como que é a tua experiência e como que é a tua impressão como consultora? Quase que não sobrou nada para falar, mas eu compactuo, né? Se estivéssemos aqui, eu ia falar, num julgamento, eu ia dizer, sigo a relatora, né? Mas o que é que eu posso acrescentar aqui? É realmente apaixonante, a gente trabalha com aquilo que a gente efetivamente acredita. E o bom é esse desafio diário da gente atuar em diversos setores. De manhã, eu estou implementando, fazendo fazendo análise de gestão de riscos de uma empresa que é uma transportadora de produtos perigosos. Mas, para o final da manhã, eu estou fazendo treinamento para uma rede de clínicas, lançando o programa de compliance dela. Já para o meio da tarde, eu estou numa indústria que atua fortemente aqui na Bahia. Depois, no outro dia, eu estou aqui implementando compliance para uma grande varejista. Então, isso é interessante, é um dinamismo muito grande, são diversos setores. A gente efetivamente tem que buscar e acordar todos os dias com muita disposição de buscar novos conhecimentos, dar o máximo de si, desafiador. Mas isso tudo você já falou. O que eu posso acrescentar para além do que você já disse é a questão relacionada à oportunidade que a gente tem para agregar também na cultura organizacional das empresas. Porque o compliance, para além de ser uma ferramenta de governança corporativa que estrutura um efetivo sistema para prevenção, detecção e remediação de fraude, corrupção e desvios de conduta, o compliance ele também traz, ele também agrega a incorporação de aspectos éticos nas deliberações. E quando eu levo isso para a corporação, eu consigo levar valor e também eu mostro que isso não fala somente da alta administração, isso fala de todos. Eu posso ser a pessoa que está ali como copeira servindo o café, mas eu também estou ali deliberando. Eu chego ali com bom humor, sou gentil, sou educada, dou bom dia, tenho a opção de servir bem, servir de forma proativa. Então, a gente levar essa incorporação de aspectos éticos para a cultura organizacional, para as decisões da empresa, e depois de um tempo a gente voltar lá, fazer um treinamento, aquele treinamento anual ou semestral, e as pessoas chegarem, poxa, a empresa melhorou, mudou o clima. Gente, ao fim e ao cabo, a gente não está somente transformando a corporação, mas a gente está transformando vidas. A gente consegue levar, inclusive, por exemplo, agora eu estou com uma empresa que eu participo do comitê de ética e para a Semana da Criança a gente fez um concurso cultural em que as famílias desenvolveriam junto a seus filhos desenhos, e eu fico até emocionada, desenhos em que traduzissem condutas éticas. E selecionaríamos 3 desenhos para a gente dar uma bicicleta para essa criança. Então, gente, a gente levou a discussão da ética, da integridade para dentro de casa, e é isso que me move, é isso que acredita. É mais do que uma ferramenta que nos mantém na linha. A gente leva o debate ético para a empresa e para as famílias, e assim a gente consegue, sim, melhorar a sociedade. É inspirador. Eu sou apaixonada por tudo isso, realmente. Muito obrigada por até participar aqui, porque às vezes a gente está ali na labuta dia a dia e as pessoas não fazem ideia do quanto é importante esse profissional que se dedica ao compliance. Olha, Roberta, e realmente é isso, né? Bom, eu fiquei primeiro feliz de ver você falando sobre um caso real agora, aconteceu agora, e o quanto realmente, eu tinha até anotado aqui, quanto realmente o consultor, né, o papel do consultor consegue impactar positivamente, agregar inúmeras informações e conhecimentos para a empresa, né, como você ajudou a contribuir aí. E o que eu quero também aproveitar isso, e a vantagem das empresas quando contrata exatamente um consultor, é exatamente essa visão, pessoal, generalista, porque ele consegue ir a fundo quando precisa, mas ele também, por atuar em vários, como vocês duas disseram, em vários segmentos, ele traz o que é o melhor, as melhores práticas para dentro daquela empresa. Então, eu diria que esse conhecimento que
que a posição de consultor é necessária e acaba tendo, é algo assim enriquecedor. Eu falo porque eu não atuo como exatamente um consultor, mas eu trabalho com conteúdo, né? Então, querendo ou não, é um certo consultor, mas para preparar o time que está lá na ponta, muitas das vezes a gente acaba recebendo aqui, eu costumo dizer, aquela bola quadrada, né? Vindo numa demanda de compliance, falando, não, a gente quer fazer um treinamento assim. E eu falo, como é que seria a melhor experiência para quem vai assistir? O que a gente precisa efetivamente que é necessário que eles assistam? Não vamos pensar num treinamento longo, não estou falando nem de carga horária, que é uma coisa que a gente fala muito em treinamento, mas o como a gente pode fazer, como é que a gente pode melhorar a jornada desse cliente. Você vê, eu mesmo não sendo o consultor, mas o meu papel como área de treinamento e vendas, eu também tenho que fazer essa consultoria para o time lá na ponta, porque no final, não é a área de compliance pode ser a área que contrata o meu serviço, mas quem vai consumir não é exatamente eles, é a empresa. Então, até na hora de discutir o como, o que é necessário, a gente tem que pensar muito nisso, como a gente pactar. E normalmente, Roberta, eu vou falar um pouco do que vocês disseram, né? É pegar essas melhores práticas, porque a gente faz uma coisa, viu às vezes que foi muito bom, às vezes faz outra, foi bom, mas podia ser melhor aí, no terceiro a gente faz melhor ainda. Então é um ciclo de evolução muito grande. Então eu acho que esse é um dos papéis do consultor, e dependendo da empresa que vai atuando, e aí também eu lido com outras empresas que também atuam como consultoria de compliance, cada um tem seus especialistas ali dentro, né? Então, vai ter gente que é mais especialista em investigações corporativas, por exemplo, só trazendo um passo aqui também que é muito importante. Gente, tem outras pessoas que vão estar mais especialistas em canal de denúncias. Então, tem várias sub-áreas dentro do próprio compliance. Tem gente que é regulatório. Então, saiba disso. Não pense também, quem está nos escutando, que eu preciso ser o melhor de tudo, em tudo isso dentro do compliance. Às vezes você vai migrando e entrando e sendo um baita de um profissional ali dentro. E falando nisso, já falando de formação, falei aqui de treinamento, eu vou aproveitar aqui e já vou perguntar para vocês que estão lá na prática. Eu vendo conteúdo, então é um pouco diferente, mas depois eu faço o meu complemento. Mas o que é necessário na visão de vocês? Para formar efetivamente as pessoas que atuam na área de compliance, porque vocês já disseram sobre a faculdade, as duas falaram a mesma coisa com palavras diferentes, só a faculdade não é necessário. Então, o que é necessário para atuar, Roberta, na área de compliance, na tua percepção, na tua história de vida, o que você viu com boas práticas de conhecimento para eles? Obrigada, Márcio, pela pergunta. Compliance, ele, como você mesmo já falou, é multidisciplinar, é interdisciplinar, ou seja, carrega um pouco de direito, de administração, economia, contabilidade, finanças, governança, ética, e ainda dentro do direito você leva diversos conteúdos, trabalhista, administrativo, direito penal, societário, empresarial, ambiental, e justamente por isso você não precisa ter uma formação única. Até porque a gente tem como lembrar que grandes CCOs aqui no Brasil, eles são engenheiros, né? Eles são economistas, eles são administradores. Por coincidência, eu e a Luana somos, eu e a Liliane somos advogadas, mas assim, não precisa necessariamente ser formada em direito, mas a maioria das pessoas que hoje estão atuando na área de compliance, elas são advogados, porque obviamente que a gente tem que ter esse conhecimento, né, transcendental aí sobre questões jurídicas, mas outros tantos profissionais podem buscar se qualificar e ter esses conhecimentos. Mas um passo número 2 é você investir em bons cursos. E a gente tem que ter essa preocupação, né, que hoje a gente tem muito curso sendo ofertado aí. Vá buscar referência com os alunos, entra no LinkedIn, veja o currículo de quem são as pessoas, né, que estão dando aula. Então, você tem que investir em bons cursos, e não somente um, mas alguns cursos na área de compliance e na área de governança também, até porque compliance é uma ferramenta de governança corporativa. Para além disso, você tem que buscar ser mentoreado, ou estagiar, ou trabalhar em parceria com alguém que já atue na área. Gente, a vida real é muito diferente do que a teoria. A vida real
pega, às vezes, pesado e você tem que resolver questões com muita habilidade e você efetivamente tem que ter aquele introjetado dentro de você e experiência e bagagem que você, às vezes, agrega da carreira anterior, né, se houve migração de carreira. Então, Márcio, além de ter uma formação, você tem que buscar sempre se atualizar, você tem que buscar bons cursos de compliance e governança, e eu acredito que buscar ser mentoriado, né, para você começar a dar o start, né, você buscar ser mentoriado, fazer parceria, estagiar, trabalhar como júnior com alguém que tem experiência, que é o que eu sempre digo, gente, muito cuidado, o cliente não é cobaia, né? Então, o cliente é alguém que você tem que trabalhar com ética, com integridade, e, afinal de contas, é isso que a gente, ao fim e ao cabo, se propõe a fazer. Roberta, eu adorei essa tua fala, cliente não é cobaia. Eu acho que a gente pode até criar um hashtag, porque realmente faz muito sentido. E, infelizmente, a gente muitas vezes percebe que isso acontece no sentido de que é muita vontade, muitas vezes, para pouca técnica ou para pouca experiência. Então, só a vontade de atuar não é suficiente. A gente precisa ter responsabilidade, acima de tudo. Eu acho que a principal formação necessária é realmente responsabilidade. Como a Roberta falou, é um conteúdo e é uma atividade diária multidisciplinar. Não necessariamente existe algum requisito, tem que ter formação em tal faculdade, em tal curso. Eu, por exemplo, na prática, no meu dia a dia, eu trabalho com compliance officers de diversas formações. Eu trabalho com algumas empresas na área da saúde, então eu tenho compliance officer enfermeiro, farmacêutico, que a gente pensa, como assim? Qual é a relação que tem uma área da saúde, muitas vezes, com um compliance officer, com controles internos? Mas a área regulatória tem uma característica de criação de sistemas de gestão muito forte, muito enraizada. E o compliance nada mais é do que isso, gente. Criação de um sistema de gestão de integridade, anticorrupção e prevenção a fraudes. Então, não necessariamente existe uma faculdade perfeita para um compliance officer ou para alguém que quer prestar consultoria. O que precisa realmente é essa vontade de estudar, de entender a realidade teórica e, assim como a Roberta falou, buscar uma experiência prática antes de testar. Existem muitas pessoas que têm realmente essa experiência teórica muito forte, mas a realidade muitas vezes nos surpreende e surpreende muito. Então, eu acho que se a gente pudesse dar, assim, deixar uma palavra-chave desse ponto, como a Roberta falou, ter uma possibilidade de trocar experiência ou de estagiar com alguém ou de começar visualizando o trabalho de alguém que já tem uma experiência maior, eu acho que vai fazer total sentido, vai unir a prática à teoria e vai ajudar a realmente ser um profissional mais responsável. E a questão de buscar cursos e buscar uma qualificação é extremamente necessária. Você pode ter qualquer formação, qualquer tipo de graduação, mas você realmente precisa de um curso específico, você precisa buscar a sua qualificação nessa área. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer a certificação do SEC e me surpreendeu extremamente porque eu vi a prática. Todos os professores, de fato, atuam na área, eles explicaram realmente, assim, pegaram na mão e andaram com os alunos no sentido de falar, é assim que você faz uma avaliação de riscos, é assim que você faz a elaboração de um código de ética de conduta, é assim que você cria uma política interna, um sistema de gestão. Então, é isso que a gente precisa de um profissional na área, de uma formação adequada e de uma experiência precedente antes de voos solos, né? Antes de se aventurar sozinho. Porque realmente a responsabilidade que a gente tem ao implementar um programa de compliance, ao prestar consultoria nesse sentido, é muito grande. A gente falou antes sobre, um pouquinho, a nossa colega falou sobre
a descriminalização da nossa profissão de advogados, né, no sentido de ter que prestar contas, em razão da lei de lavagem de dinheiro, o compliance officer ele tem uma série de responsabilidades de encargo, é muito pessoalizado a atuação dele muitas vezes. Então, é extremamente sério e o trabalho precisa ser feito de forma extremamente responsável. Então, eu acho que a principal exigência seria realmente buscar uma qualificação especializada na área, independente do seu histórico, da sua graduação. As experiências que eu tenho tido com enfermeiros, com farmacêuticos, têm sido extremamente ricas e de excelência. Então, eu acho que isso é bem importante a gente ter em mente. Olha, vocês duas estão de parabéns falando aqui. Eu anotei várias coisas, mas a primeira coisa eu vou concordar com a Liliana, hashtag cliente não é cobaia, por favor. Por mais, faça piloto antes, mas não é o cliente, gente. Eu sou da área comercial, eu falando, o cliente não pode ser a cobaia. O cliente tem que ser efetivamente a entrega do que você prometeu, tá? Por favor. Muito boa a sua colocação. E eu anotei algumas coisas bem interessantes quando a gente fala de relacionado à carreira, um pouco de conhecimento e teoria mais prática. Eu acho que também esse é um ponto para, e aí até um pouco mais amplo, para qualquer área, né? A gente, por mais que a gente queira, e eu acho que esse é um grande, a gente vai falar de desafios, eu vou deixar um pouquinho para lá, mas é o desafio de mudar de área. Mas teoria mais prática é muito importante. Vocês deram várias ideias, referências, currículo dos professores, mentoria, vocês duas falaram muito bem sobre isso. Tem alguém dentro da empresa que você trabalha e que possa te ajudar a conhecer na prática, que você possa perguntar antes de levar para o cliente. Então, você vai moldando e você vai aprendendo ali na prática. Então, é pegar aquela teoria que você aprendeu em algum lugar e você transformar na prática. E eu vou aproveitar, falando da Liliane, falou do curso, o SEC é aqui nosso também, e isso eu acho que é uma das coisas surpreendentes. Os cursos eles precisam efetivamente trazer um lado prático. E quando ela falou do SEC, é um curso que é muito procurado, mas eu acho que o grande diferencial dele, primeiro que ele é muito longo e algumas pessoas até se assustam, é um curso de 1 ano. O doutor Adriano é um dos nossos professores também, ele está aqui com a gente. Então, é um curso longo, um curso de 40 aulas, mas cada professor foi escolhido com aquela expertise. E eu acho que isso é um ponto-chave. Se o aluno, e aí não vou colocar a responsabilidade toda no professor, souber aproveitar aquele professor, ele consegue sanar as dúvidas da vida dele, que ele está tendo na realidade dele. Eu acho que aí é uma das grandes sacadas. E o segundo de fazer curso, independente de onde seja, eu acho que é a troca de experiências. Então não é só, pessoal, escutar o que o professor fale, tenta trazendo do lado mais simples da sua prática ali, para perguntar, para tirar uma dúvida, porque e aí vai ter outro aluno que vai trazer um outro viés, e aí você vai trazendo um lado multicultural até. Porque, por exemplo, só nos nossos cursos aqui tem gente do Brasil inteiro. Então vai ter realidade da Bahia, vai ter realidade do norte do país, do sul, sudeste, centro-oeste, de vários lugares. Então essa troca entre os próprios alunos também é muito importante. A gente fala muito de network, mas o network dentro de um curso, de uma formação, ele também é importante para que vocês possam crescer dentro da carreira. Então, já vou uma terceira dica. Em conhecimento, não é só curso. Um evento como esse, vocês podem pegar muito conhecimento, porque eu participo deles, não só por estar na organização, mas escutar como a professora Thaís falou sobre a lei de lavagem de dinheiro, uma outra ótica, você fala, caramba, olha que legal. Então você começa a aprender e trazer para a gente, né? Para mim, eu falo para mim, muito conhecimento. E eu já posso dizer, conhecimento requer gastar tempo. Então você vai ter que investir o seu tempo em adquirir conhecimento com mentor, com cursos, com congressos, pagos, gratuitos, não importa, pessoal. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu queria fazer uma pergunta que veio da plateia, e eu vou passar para vocês, Roberta e Liliane, se vocês conhecerem, vocês podem dizer, também não tem nada certo, e a Letícia, ela deixou super aberto mesmo. Ela fez a pergunta assim, bom dia a todos, gostaria de saber se vocês, palestrantes, já trabalharam com compliance antidiscriminatório. Se sim, como o campo se apresenta hoje na percepção de vocês? Eu trabalho na verdade, hoje eu trabalho também com diversidade e inclusão,
e trabalho com compliance antidiscriminatório. Por isso mesmo, e também, eu fui fazer mestrado, e hoje vou agora terminar meu mestrado, e minha tese envolve direitos humanos e a implementação de um compliance voltado para os direitos humanos. O caminho está bem por aí. A gente tem que estudar, antes de tudo e mais nada, tudo que a ONU já vem construindo ao longo desses anos todos a respeito de violações corporativas aos direitos humanos, e para isso a gente também tem que agregar questões relacionadas à quebra de racismo estrutural e à quebra também desse preconceito que é estrutural também em relação às pessoas que são LGBTQIA+, e as mulheres. É uma luta muito grande, são questões extremamente, às vezes, polêmicas, porque é muito mais fácil a pessoa falar que isso não existe do que ela aceitar aquele problema e tentar tratar, né? Mas o racismo estrutural existe sim. Eu moro aqui na Bahia, né? E a maioria da nossa população é negra. Minha avó é negra, né? Era negra porque faleceu ano passado durante a pandemia de Covid. E isso é uma realidade local, por mais que sejamos a maioria. E a empresa tem que se preocupar em criar um programa de prevenção à discriminação dentro dela. Isso ela tem que se atentar. Infelizmente, a maioria das empresas, elas só se preocupam em quebrar esse racismo estrutural, em criar políticas efetivas de diversidade e inclusão, em criar políticas que vejam a mulher, principalmente a mulher mãe, depois que ela tem um problema ou que o MPT bate na porta dela. Então, infelizmente, a gente está atuando ainda num processo de remediação de problemas, mas eu acredito que cada vez mais, até porque esses temas estão permeando hoje em dia a nossa realidade, eu acredito que vamos avançar para trabalhar de forma preventiva, e isso, para quem aqui ainda não atua em compliance, e tem essa afeição, né, por questões relacionadas à diversidade, inclusão, essa afeição pela questão antidiscriminatória, por direitos humanos, é um excelente viés. E eu acredito muito nisso, e eu, assim como me chamaram alguns anos atrás, né, disseram que eu iria morrer de fome se eu fosse trabalhar com anticorrupção, as pessoas, não, Roberto, eu acho que isso não vai pegar sim, pode investir. Perfeito, Roberta. E, assim, o que falar depois disso, né? A Roberta está fazendo a tese dela praticamente sobre isso, mas, com certeza, são temas da nossa realidade do dia a dia. A questão de criar políticas antidiscriminatórias na empresa precisa ser embasada num estudo cultural de cada empresa. A gente não pode chegar querendo implementar medidas, criar políticas, procedimentos internos sem entender a realidade da empresa. Então, é um tema extremamente sensível, porque, às vezes, com essa vontade de solucionar um problema, a gente acaba criando outro. Se eu crio uma política colocando regras explícitas, colocando o que pode, o que não pode fazer, de que forma, o que pode ser considerado assédio, o que vai ser considerado um ato discriminatório, muitas vezes a realidade da empresa é outra. A forma com que as pessoas se comunicam, se correspondem, é diferente. Então, a gente precisa entender a realidade da empresa, precisa entender onde está o fato gerador dos atos discriminatórios, das situações indevidas que acontecem. A partir daí, a gente precisa criar um plano de comunicação para mudança de cultura interna, divulgar projetos, envolver as pessoas, tentar engajar pessoas nesse projeto, e a partir daí, enquanto a empresa estiver mais madura e uma visão modificada para essa questão, a gente pode, então, formalizar tudo isso em políticas, em procedimentos internos, falar o que é permitido, o que não é permitido, como que a empresa encara um ato de
preconceito, como que a empresa encara um ato discriminatório, e aí as pessoas vão estar preparadas para receber e cumprir esse documento. Então, é uma responsabilidade nossa, sim, faz parte da nossa atuação, mas a gente precisa tratar isso, como a Roberta falou, primeiramente de forma preventiva. A gente atua muito na remediação hoje, como recebendo denúncias no canal de denúncia, fazendo apuração de atos discriminatórios, de atos de assédio. E para a gente mudar isso, a gente precisa focar em conhecer a empresa, em desenvolver um plano de comunicação, um projeto de comunicação interno, mudar a cultura da empresa, se for necessária, para então conseguir realmente focar no fato gerador dos atos de discriminação e assédio. Márcio, me permita falar exatamente isso que a Liliane falou. Quando a gente trabalha de modo preventivo ou não, ali só na remediação, a gente faz como é igual a construção de um programa de compliance, ferramenta de governança ou anticorrupção. A gente primeiro faz um diagnóstico da empresa. A gente começa por um diagnóstico, muitas vezes a gente faz um censo dentro da empresa, entende a realidade dela, trabalha a questão cultural e cria as políticas, porque olha o problema que eu já vi, inclusive, e eu acredito que outros dos senhores já ouviram também. Empresas que elas se arvoram a criar um programa de diversidade e inclusão sem trabalhar a cultura, e daí, por exemplo, uma supervisora que ela não entende a realidade, por exemplo, de uma pessoa que mora em comunidade, né, por essa questão de diversidade e inclusão, contrata uma pessoa moradora de comunidade, né, enquadra aí por essa seleção aí de diversidade e inclusão. Só que está tendo um toque de recolher lá na comunidade e ela todos os dias vai ter que passar a sair do trabalho às 14 horas, porque ela leva umas 2 horas no transporte para chegar às 16 horas na comunidade e poder entrar, porque o toque de recolher é 17. E esse toque de recolher pode durar um mês, pode durar 15 dias, mas pode durar um mês. E daí a pessoa começa a achar que a outra não quer trabalhar, que não quer fazer o corpo mole, ainda vai dizer, eu tentei, mas eles é que não conseguem. Por quê? Porque a empresa não conseguiu se aculturar e entender a realidade do outro para poder efetivamente participar desse grande processo de inclusão. Ela tem que entender, ela tem que desenvolver ferramentas não só para que esta pessoa permaneça na empresa, mas que também possa crescer. Talvez numa situação dessa eu tenha que entender e estruturar dentro da casa dela uma opção para ela continuar em home office, ou então entender que durante um tempo ela vai ter que trabalhar menos horas mesmo. Então, a empresa ela tem que estar preparada para esse processo de inclusão, para não ficar dizendo que eu tentei, mas não consegui, porque as pessoas que não querem trabalhar, e isso, infelizmente, a gente já viu acontecer aqui, acho que todo mundo já ouviu uma história dessa, porque a empresa efetivamente não fez um bom caminho, né? Não fez o dever de casa. Roberta, que incrível ter essa tua experiência prática, porque é realmente isso, a gente pode entender do tema, mas essas realidades acontecem e fogem muitas vezes do que está escrito nas políticas. A gente não tem como prever o futuro e criar uma política abrangendo todas as possibilidades, isso não é possível. Então, o que a gente precisa fazer é como a Roberta falou, entender, focar em entender as situações para que o princípio possa ser adaptado à realidade fática quando acontecer, mas o valor precisa estar enraizado na empresa. Nossa, depois dessa aula que vocês duas deram, foi muito bom. Eu vou pedir, Roberta, ela até pediu, Liliane, a Letícia, se puder colocar no chat alguma indicação de livro, alguma coisa nesse sentido, pode escrever no chat, que ela vai ficar bem feliz. Obrigado, Letícia, pela sua pergunta, e obrigado, Liliane e o Roberto, por terem dado essa aula. E agora a gente vai ter que ir, até por causa do horário, para as considerações finais, e eu queria dar, assim, fala um pouquinho das considerações finais, mas deixando no ensejo os grandes desafios para os profissionais que estão nessa área. Então, acho que é legal ser as considerações finais com os desafios, mais ou menos aí uns 3 minutinhos para cada um, para a gente não poder não estourar tanto tempo, tá bom? Vou passar para a Liliane. Liliane, pode falar.
Bom, Márcio e todo o pessoal da organização do evento, eu realmente sou muito grata por participar, foi muito enriquecedor trocar essas experiências com vocês. Roberta, já te admirava antes, minha admiração aumentou por ti, realmente é uma profissional ímpar no mercado, é realmente uma referência, e foi um privilégio dividir esse painel contigo. O Márcio, então, já é um amigo de longa data, nem se fala, muito feliz com a tua participação e a tua visão diferenciada também a respeito desse tema. Em relação aos desafios, eu acho que a gente precisa realmente acreditar nos propósitos daquilo com o qual a gente trabalha. A realidade, o dia a dia, ela é bem mais complicada. Ultimamente a gente tem lido bastante a frase, né? Não romantizem tal coisa. E realmente não romantizem o compliance, porque atuar na área de compliance não tem nada de romântico. Na verdade, é uma busca pela implementação daquilo que é melhor para a empresa, sem muitas vezes essa ideia ser totalmente aderida, sem resultados imediatos acontecendo e muitas vezes com um reflexo financeiro negativo. Sim, gente, isso é realidade. Muitas vezes, quando uma empresa começa a implementação de um programa de compliance, o faturamento cai. E o que a gente vai fazer nessa situação? E por que o faturamento cai? Porque a empresa era antiética? Não, porque muitas vezes são pequenos atos, são pequenas situações que precisam ser revistas, que precisam ser adequadas, muitas vezes, que reflete, sim, no faturamento imediato. Então, o nosso desafio, eu acho que como profissional de compliance, é continuar engajado e, principalmente, ter uma visão aguçada, uma visão apurada. Eu vejo, infelizmente, muitas situações em que as pessoas tentam legalizar um ilícito para manter um cliente, tentam fazer com que os anseios, os desejos dos clientes sejam atendidos de alguma forma mascarada. Esse não é o nosso papel. O nosso papel como profissional de compliance é apresentar os riscos. A gente não toma decisão por dirigentes das empresas, a gente não toma partido. O nosso papel é apresentar os riscos com base na realidade do mercado, com base na legislação e com base na operação da empresa. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, entender o nosso papel, se posicionar de forma adequada como profissionais que somos, buscar realmente a nossa independência hierárquica dentro das organizações, principalmente quem atua como compliance officer, entender o seu papel, entender o que lhe cabe dentro da organização, e por mais que é o seu emprego, que você precisa manter o seu emprego, você precisa manter a sua responsabilidade acima de tudo, e apresentar os riscos muito mais do que tentar manter um cliente e fazer algo parecer correto quando não é. Acho que esse é o que eu mais vejo de desafios, mas eu acho que são desafios que a gente, se colocar na balança, a gente consegue continuar realmente satisfeitos, como a Roberta falou inicialmente, felizes, exercendo a profissão que, para mim, foi a profissão que me escolheu e que hoje me faz muito feliz. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Liliane, pelas palavras. Eu também já estou aqui como fã número 2, porque mãe é sempre fã número 1. Muito obrigada pela sua gentileza, e o compliance propicia isso, encontros. Muito obrigada, Márcio, que você também foi muito gentil, né, com o convite. Gratidão sempre, foi aquilo que eu falei. Eu agradeço por vocês terem surgido no meu caminho agora, e são mais 2 amigos que a vida me deu. Luana, obrigada sempre. Adriano, um prazer estar aqui também com você, uma pessoa formidável, que agregou bastante na palestra anterior. E já que a nossa Liliane falou um pouco dos desafios, eu vou findar falando daquilo que fez durante toda a palestra a gente sorrir, Liliane. Durante toda a palestra a gente ficou assim, sorrindo, e isso é satisfação.
Isso, acho que o nosso rosto revela o quanto é bom a gente trabalhar com compliance. E o que é, gente, aqui, já que a gente está falando de carreira, o que é profissão? Profissão é aquilo que nós professamos, é a manifestação das nossas crenças. É algo que a gente faz, não porque ninguém mandou, mas porque a gente acredita, porque a gente entendeu que faz sentido para a gente. E se tudo isso aqui que foi falado hoje, se faz sentido para você, se joga, como me disseram alguns anos atrás, avante, tenha certeza que o mercado está aí, aberto para quem quer, aberto para quem arregaça as mangas e acredita, e venha, assim como a gente está fazendo aquele trabalho ali de formiguinha dentro das empresas, que, como eu falei, se reflete também na sociedade. Se junta aqui com a gente, porque a gente tem muito a fazer, e a gente tem muito aí para agregar com o nosso exemplo ético antes de tudo. Prazer e obrigada aí a todas as mensagens, ao carinho de quem aqui avançou um pouco do horário para estar conosco. Olha, Liliane e Roberta, mais uma vez, muito obrigado. O tempo voou, como a gente já imaginava, porque realmente foi muito bom essa troca de experiências de vocês. E finalizando agora com palavras falando do desafio, muito obrigado. Obrigado mais uma vez também, doutor Adriano, que está aqui com a gente, nos assistindo, e a Luana. E eu queria dar a questão do desafio. Eu mudei de, entre aspas, de área. Eu sempre fui área comercial de produtos financeiros. E hoje eu falo de compliance, falo de prevenção à lavagem de dinheiro. Acredita que no final tudo dá certo. Se você está confiante, você está buscando conhecimento, você não quer parar, não é esperar que vai cair, mas sim você se mover para chegar em tal lugar, vocês vão conseguir. Não importa a profissão, vocês vão ser felizes aonde vocês quiserem. E falando de ser feliz, eu sempre dou essa dica. Sejam felizes, não façam nada, como já contaram elas aqui, contaram o relato que faziam coisas que não gostavam tanto e tal. Não precisam sofrer na vida, não. Vamos procurar algo que faça sentido para vocês. Isso é mais importante do que entregar um resultado para uma empresa, porque é mais importante para você. Você vai se encaixar numa empresa, numa posição, numa vaga ou na área de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, e você vai conseguir efetivamente ser feliz, e tenho certeza que as suas entregas vão ser as melhores da sua vida. Porque realmente quando a gente está movendo com o nosso propósito, com o que a gente quer, a gente consegue entregar muito mais. Então, muito obrigado pelo depoimento de vocês, por esse nosso bate-papo. Eu vou passar aqui para fazer o encerramento do nosso período do dia e dar as considerações finais aqui para a Luana. Luana, a palavra é toda sua. Obrigado mais uma vez a todos. Muito obrigada, muito inspirador, né? Sem palavras, só admiração para todos nessa conversa muito especial. Bom, agradecemos a participação dos palestrantes, mediadores e público em geral, e, por favor, permaneçam conosco para continuar assistindo o nosso congresso. Nós estamos finalizando essa primeira etapa do evento, faremos uma pausa e retornaremos pontualmente às 14 horas, horário de Brasília. Mas para acessar o próximo painel, após a pausa, nós pedimos a gentileza de vocês acessarem através da plataforma da ECN novamente e cliquem no botão do próximo painel para entrar na sala e continuar assistindo o congresso. Muito obrigada.